Fala, torcida alviverde. Antes de entrarmos nesse assunto que promete explodir o noticiário do futebol brasileiro e mexer diretamente com o orgulho do torcedor palestrino, já deixo aqui o recado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho das notificações, porque só assim você vai ficar por dentro de todas as bombas que surgirem nos bastidores do nosso Palmeiras. O que eu vou te contar hoje vai deixar muita gente de boca aberta. Vai levantar debates quentes e pode mudar a forma como os torcedores encaram a força da nossa academia de futebol. Segura a ansiedade, porque a notícia que foi anunciada recentemente mostra o tamanho do abismo que existe entre o Verdão e os rivais quando o assunto é formação de talentos e vendas milionárias. Mas calma, não vou te entregar o ouro logo de cara. Primeiro, vamos colocar tudo em perspectiva. Por quê, torcedor? Não adianta apenas dizer que o Palmeiras está no topo. É preciso mostrar, com fatos, números e detalhes, porque o Verdão está anos-luz à frente do São Paulo, do Corinthians, do Santos e de qualquer outro clube brasileiro nesse quesito. E é exatamente isso que vamos fazer agora. A primeira parte do Byte. O SPC anuncia sua grande conquista. Nos últimos dias, o noticiário esportivo foi tomado por uma informação que, em um primeiro momento, causou orgulho ao torcedor são paulino. O clube do Morumbi anunciou que, com a venda do jovem Henrique Carmo para o Zenit, da Rússia, atingiu quase 200 milhões de reais em vendas de jogadores da base apenas em 2025. Uma marca considerada expressiva, ainda mais para um clube que tenta se recuperar financeiramente. Além de Henrique, o SPFC fechou também as saídas de Lucas Ferreira para o Shakhtar Donetsk e de Matheus Alves e William Gomes para o Porto. Ao todo, foram 198 milhões de reais entrando no caixa do rival tricolor. E os jornais trataram isso como uma espécie de vitória. Manchetes exaltaram o feito, compararam com outras temporadas e colocaram São Paulo como referência em negociações de jovens atletas. Mas será que essa referência resiste a uma comparação direta com o Palmeiras? É aqui que a história começa a mudar completamente de figura. O verdadeiro show de vendas do Palmeiras. Enquanto São Paulo comemorava seus 198 milhões de reais, o Palmeiras simplesmente triplicou esse valor. Isso mesmo. O Verdão arrecadou nada menos que 599 milhões de reais com vendas de crias da academia em 2025. Foram 5 negociações de impacto, cada uma mais surpreendente do que a outra. Vanderlan, vendido ao Bragantino por 4,5 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais. Fabinho, também ao Bragantino, por 2,5 milhões de euros, 15 milhões de reais. Vitor Reis, para o Manchester City, em um negócio de 35 milhões de euros, cerca de 232 milhões de reais. Estevão, para o Chelsea, em uma transação de 45 milhões de euros, 286 milhões de reais. Thales, para o Almería, por 6 milhões de euros, 38 milhões de reais. Quando somamos tudo, o número chega a 599 milhões de reais. É mais que o triplo do que o rival tricolor conseguiu e um recado claro. A Academia de Futebol do Palmeiras é, hoje, o maior celeiro de talentos do Brasil e um dos mais respeitados do mundo. O impacto global. O mundo de olho no Palmeiras. Não é exagero dizer que, hoje, clubes gigantes da Europa olham para o Palmeiras da mesma forma que olham para Barcelona, Real Madrid, Benfica ou Ajax em termos de formação. A ida de Vitor Reis ao Manchester City mostra isso claramente. Estamos falando de um clube bilionário, que poderia contratar qualquer atleta do planeta, mas escolheu uma joia lapidada no Allianz Parque. O mesmo vale para Estevão. O Chelsea já tinha investido pesado em jovens brasileiros, mas não hesitou em desembolsar quase 300 milhões de reais por um talento palmeirense. Isso mostra que a confiança no trabalho realizado na base do Verdão é absoluta. E não é só o valor da venda que chama atenção. É a frequência. Enquanto outros clubes conseguem uma grande venda de tempos em tempos, o Palmeiras tem feito disso uma rotina. O contraste que humilha os rivais. E aqui, torcedor, é impossível não comparar. O São Paulo, que um dia foi chamado de soberano, vibra como se fosse um feito histórico alcançar 198 milhões de reais em vendas. Mas quando se coloca lado a lado com o Palmeiras, a diferença é brutal. Só a venda de Vitor Reis, sozinho, já bateu a arrecadação inteira do SPFC em 2025. E ainda sobrou espaço para Estevão fazer o mesmo, praticamente dobrando a diferença. O recado é claro. O Palmeiras não apenas forma melhor, como vende melhor, negocia melhor e tem uma estrutura que faz qualquer jovem atleta sonhar em vestir a camisa verde antes de brilhar na Europa.
O que isso significa para o futuro do Palmeiras? É aqui que a história ganha contornos ainda mais interessantes. Com quase 600 milhões de reais entrando em apenas um ano, o Palmeiras se coloca em uma posição única no futebol brasileiro. Esse dinheiro pode ser reinvestido em infraestrutura, em reforços pontuais e até mesmo em manter outros talentos da base por mais tempo. Estamos falando de uma sustentabilidade rara no futebol nacional. Enquanto rivais acumulam dívidas e precisam vender jogadores a qualquer custo, o Verdão vende no seu tempo, pelo preço que quer e para clubes que realmente valorizam os atletas. E mais, essa postura coloca o Palmeiras em um patamar que pode mudar para sempre o equilíbrio de forças no futebol brasileiro. O bite final. Será que isso pode levar o Palmeiras ao topo do mundo? Agora, eu deixo a grande questão para você refletir até o fim desse vídeo. Se o Palmeiras já é dominante no Brasil e na América do Sul, será que esse modelo de gestão pode colocar o clube definitivamente entre os gigantes do mundo? Com vendas milionárias, com uma base respeitada internacionalmente e com um fluxo de caixa invejável, o Verdão tem tudo para não apenas competir, mas se tornar um exemplo global de clube-empresa sustentável e vitorioso. E essa notícia bombástica das vendas de 2025 é apenas mais um capítulo dessa história que ainda promete muitas reviravoltas. Torcedor, agora eu quero ouvir você. O que você acha dessa disparidade entre Palmeiras e São Paulo? Será que essa diferença financeira vai se traduzir em mais títulos e ainda mais hegemonia para o Verdão? Ou você acredita que o futebol é imprevisível e o dinheiro nem sempre garante o sucesso dentro de campo? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate vai render. E, mais uma vez, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe cada novo capítulo dessa trajetória do nosso Palmeiras rumo ao topo. Aqui é informação, análise e bastidores direto para você, apaixonado pelo Verdão. Até a próxima!